A porta daquela casa antiga parecia guardar um sopro de vida próprio, como se respirasse devagar, à espera de alguém capaz de entender o que estava adormecido ali dentro. Quando ela empurrou a madeira pesada, sentiu o ar frio tocar o rosto de um jeito quase pessoal, como se a casa a reconhecesse antes mesmo de seu primeiro passo. O silêncio tomou forma no ar, denso e cheio de passado, fazendo o coração dela bater mais rápido, não por medo, mas por uma estranha sensação de pertencimento que não fazia sentido algum. Ela entrou para limpar um lugar esquecido, mas algo nela percebia que estava prestes a abrir portas que ninguém deveria abrir. A cada passo, a poeira levantava como pequenas memórias subindo do chão, e a luz atravessando as frestas parecia iluminar mais do que o espaço físico. Parecia iluminar pensamentos antigos, histórias que nunca foram contadas, fragilidades humanas deixadas ali como cicatrizes. Era como se aquela casa soubesse que ela estava carregando suas próprias dores e esperasse apenas o momento certo de misturá-las às dores guardadas entre aquelas paredes. Quando chegou ao cômodo mais distante, ouviu um estalo vindo de um baú escuro, como se algo dentro dele tivesse se mexido por vontade própria. A respiração dela ficou pesada e, por um instante, pensou em recuar, em deixar tudo para trás e fingir que nada ali chamava por ela. Mas algo a empurrou para frente, uma força que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo. A sensação de que a vida estava prestes a mudar tomou conta dela de forma tão forte que seu corpo inteiro pareceu entender antes que sua mente pudesse processar. Naquele ar parado, naquele silêncio que pesava como lembrança, ela sentiu que o destino tinha acabado de escolher seu palco. E quando seus dedos tocaram o couro endurecido do baú, percebeu que não se tratava de curiosidade. Tratava-se de encontro. O momento em que o álbum escolhe ser encontrado. Ela caminhou até o baú como quem se aproxima de algo que sempre soube que um dia encontraria, mesmo sem entender de onde esse pressentimento vinha. A madeira antiga exalava um cheiro forte de tempo parado, um cheiro que misturava história, abandono e a sensação estranha de que aquele móvel sabia guardar segredos maiores do que qualquer pessoa naquela casa. Quando ela se ajoelhou diante dele, sentiu o piso frio sob os joelhos e uma pressão no peito que cresceu devagar, como se algum tipo de memória distante estivesse tentando alcançar a superfície da consciência. Seus dedos passaram pela tampa com cuidado, sentindo cada imperfeição, cada rachadura provocada por anos de silêncio. Era impossível ignorar a impressão de que aquele baú estava cansado, como alguém que segurou peso demais por tempo demais. Algo naquele contato despertou uma inquietação tão profunda que ela hesitou por alguns segundos, tentando entender por que seu próprio corpo reagia daquela forma. O ar ao redor parecia mais pesado, quase denso, como se o cômodo inteiro estivesse aguardando o movimento exato de suas mãos para iniciar algo inevitável. A casa inteira parecia ouvir. Os móveis, imóveis havia anos, pareciam atentos. O relógio parado na parede parecia observar. Nada fazia sentido racional, mas tudo fazia sentido dentro da sensação instintiva que se espalhava por ela, como se estivesse tocando a fronteira entre o permitido e o proibido. Ela inspirou fundo e levantou a tampa, mas não de uma vez. Fez isso lentamente, como quem abre uma porta para um passado que pode mudar o futuro. A madeira estalou e o som ecoou de um jeito que fez a pele dela arrepiar. Aquele estalo não parecia apenas o barulho comum de algo antigo. Parecia uma resposta. Quando a tampa se abriu completamente, o cheiro guardado por décadas escapou como um suspiro preso. Lá dentro havia panos antigos, guardados com cuidado, dobrados de forma quase ritualística, como se fossem relíquias. Havia pequenos objetos esquecidos, pedaços de vidas que já não estavam ali. Lembranças que jamais seriam recontadas por quem as viveu. No entanto, nada chamou tanto sua atenção quanto um álbum colocado exatamente no centro do baú, como um coração guardado dentro de um corpo que se recusa a morrer. O álbum tinha uma cor escura, quase negra, e sua capa parecia ter absorvido anos de dor e silêncio. Ela sentiu um tremor leve quando seus dedos tocaram o couro desgastado. Era como se o objeto
tivesse temperatura própria, diferente do resto. Quente, quase pulsante. A estranheza se intensificou quando percebeu que o álbum não estava simplesmente guardado. Ele estava posicionado de uma maneira que parecia intencional, como se tivesse sido colocado ali para ser encontrado por alguém específico. E essa percepção mudou tudo dentro dela. A sensação inicial, antes vaga, se tornou uma certeza silenciosa. Não era ela quem escolhia abrir aquele álbum. Era o álbum que a tinha escolhido. A impressão era forte demais para ser ignorada, como se aquele objeto tivesse aguardado anos para aquele momento e para aquelas mãos. Ela não sabia explicar, mas sabia sentir. E dentro daquela casa carregada de memórias quebradas, sentiu que algo a conectava ao que estava por vir, mesmo que ainda não soubesse o quê. Com o álbum nas mãos, o peso do objeto parecia maior do que o esperado. Não era apenas físico, era emocional, quase espiritual. Era como se cada fotografia ali dentro carregasse uma história que desejava ser desenterrada, mesmo que isso significasse mexer em feridas profundas. Ela apertou o álbum contra o peito, sem perceber, como se estivesse protegendo algo frágil, e ao mesmo tempo, como se estivesse sendo protegida por ele. A respiração dela ficou mais lenta, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo apenas para acompanhar aquele instante. A casa parecia observar o movimento com aprovação silenciosa, como se tivesse aguardado por isso durante décadas. Quando finalmente abriu o álbum, a primeira página não revelou uma foto, mas uma folha completamente em branco. Aquilo provocou nela uma sensação de impacto. O vazio daquela página parecia uma metáfora inesperada, como se anunciasse que nada estava completo, que nada estava explicado, que tudo ainda precisava ser descoberto. E esse detalhe reforçou a ideia de que o álbum não revelaria apenas memórias antigas, revelaria caminhos, revelaria verdades, revelaria conexões que jamais deveriam ter sido quebradas. Era como se aquela página dissesse que a história começava exatamente ali, naquele instante, naquele toque, naquele encontro entre ela e algo guardado por tanto tempo. O silêncio se intensificou ao redor, e pela primeira vez, ela sentiu que não estava apenas explorando uma casa antiga. Ela estava entrando num território emocional que poderia mudar tudo o que acreditava sobre si mesma. O álbum parecia entender sua vulnerabilidade e, de alguma forma inexplicável, parecia oferecer uma resposta. E essa resposta só viria se ela tivesse coragem de seguir virando as páginas. Quando seus dedos tocaram a borda da próxima folha, sentiu o corpo inteiro estremecer. Era o início de algo que ela não sabia nomear, mas sabia que não teria volta. A partir dali, o destino já estava amarrado. A partir dali, a vida dela jamais seria a mesma. A casa que reconhece quem entra. Quando ela se levantou com o álbum nas mãos, teve a impressão nítida de que o cômodo em que estava tinha mudado. Não era uma mudança visível, não havia nada fora do lugar, nenhum objeto caído, nenhuma porta aberta que estivesse fechada antes. A transformação era outra. Estava no ar, na forma como a luz atravessava a janela, no modo como as sombras se estendiam pelo chão, na sensação específica de estar sendo observada sem ver ninguém ali. A casa parecia atenta. Era como se cada parede tivesse olhos, como se cada móvel tivesse memória, como se aquele lugar soubesse que, finalmente, alguém havia tocado no segredo que ele se esforçou tanto para engolir ao longo dos anos. Ela sentiu um arrepio subir pela nuca e percorreu o pescoço até alcançar os ombros, uma linha fina de alerta que fazia seu corpo reagir antes mesmo que seus pensamentos se organizassem. Ela deu alguns passos pelo corredor, ainda segurando o álbum com firmeza, e a madeira do chão respondeu com estalos mais altos do que antes. Já tinha caminhado ali poucos minutos atrás, quando entrou, e o som não parecia tão intenso. Agora cada passo parecia arrancar uma resposta do piso, como se a casa quisesse lembrá-la de que ela estava pisando em histórias, não apenas em tábuas gastas. As portas entreabertas nos lados do corredor pareciam mudar de expressão. Uma deixava escapar um feixe de luz mais forte, outra se tornava mais escura, mais fechada, mais distante. A cada olhada rápida que lançava para os lados,
uma nova sensação se formava, como se os ambientes fossem se ajustando à presença dela, testando seus limites, medindo sua coragem. No caminho até a sala principal, ela percebeu que algo tinha mudado na temperatura. O ar, que antes estava frio, agora parecia morno em alguns pontos, quase como o sopro de alguém muito próximo. Essa variação sutil a deixava ainda mais consciente de cada movimento. Não era o tipo de casa que recebia visitas com naturalidade. Era a casa que estudava quem ousava entrar. Ela sentiu uma mistura estranha de medo e aceitação, porque no fundo havia uma parte dela que compreendia exatamente aquela linguagem silenciosa. Sabia o que era carregar dores escondidas atrás de portas fechadas. Sabia o que significava sorrir pouco, falar pouco, confiar pouco. A casa parecia entender isso, e em resposta, parecia ajustar cada canto para que ela se percebesse dentro de um cenário que a espelhava de forma desconfortável. Ao passar pela cozinha, notou um detalhe que não tinha reparado antes. Uma cadeira afastada um pouco além da mesa, como se alguém tivesse se levantado às pressas e nunca mais tivesse voltado para sentar. O pano sobre o fogão, ainda dobrado com cuidado, parecia ter sido colocado ali por mãos que prezavam por ordem, mesmo em meio ao caos interior. Havia pratos no escorredor, secos, limpos, mas esquecidos. Nada ali indicava movimento recente, porém tudo dizia que aquela casa estava pronta para uso, como se a rotina tivesse sido interrompida pela metade. Esse corte abrupto na vida daquela residência tocou nela de uma forma fundo. Sentiu, no fundo do peito, uma familiaridade que não sabia justificar. Era como se já tivesse vivido um tipo diferente de abandono, mas com o mesmo gosto amargo de coisas deixadas pela metade. A cada ambiente que atravessava, a casa parecia responder de um jeito particular. No corredor, o piso reclamava. Na cozinha, os objetos parados pareciam atentos. Na sala, o relógio sem ponteiros chamava os olhos dela de maneira insistente. Quando ela olhou para ele, sentiu um incômodo imediato. Não havia ponteiros, não havia tempo, não havia registro de horas. Era um relógio que existia apenas como lembrança de um tempo que foi interrompido. Como se alguém tivesse decidido que ali, naquela casa, as horas não avançariam mais. Aquilo fez com que ela pensasse por um instante se não teria sido a própria idosa que escolheu congelar a vida daquela forma, recusando-se a acompanhar o fluxo normal das coisas. A casa, então, não era apenas cenário, era a extensão de uma decisão dolorosa. Conforme caminhava, percebeu algo ainda mais estranho. Os lugares por onde ela passava pareciam ganhar vida, enquanto os ambientes que deixava para trás voltavam a um tipo de silêncio ainda mais pesado. Era como se a casa acompanhasse suas escolhas, como se seus passos determinassem quais memórias despertariam e quais voltariam a ser enterradas. Quando parou na entrada da sala onde a idosa costumava ficar, sentiu a atmosfera mudar novamente. O ar ficou mais denso, quase pesado demais, e o álbum em suas mãos pareceu ganhar mais peso. A sensação era clara. A casa sabia onde ela estava. A casa sabia o que ela carregava. A casa reconhecia aquele encontro como o início de algo que não poderia ser desfeito. Ela respirou fundo e olhou em volta, prestando atenção a detalhes que antes ignorava. As cortinas velhas, embora fechadas, deixavam passar pequenas frestas de luz que se projetavam no chão como linhas finas, marcando caminhos invisíveis. As fotografias antigas na parede não estavam tortas, não estavam quebradas, não estavam empoeiradas como o resto. Estavam limpas, estavam organizadas, estavam expostas como avisos silenciosos. O cuidado com aquelas imagens contrastava com o abandono geral dos outros cômodos. Isso indicava uma coisa óbvia. Alguém vivia preso ao passado dentro daquela casa. Alguém insistia em olhar para trás enquanto a vida seguia em frente lá fora. E agora ela entrava nesse cenário não como mera faxineira, mas como alguém que, sem entender, carregava a chave para uma última lembrança que a própria casa parecia ansiar por liberar. Enquanto observava tudo ao redor, não conseguiu evitar a sensação de que o chão sob seus pés, as paredes ao seu redor e o teto sobre sua cabeça atestavam. Era como se a casa perguntasse em silêncio:
se ela estava disposta a ouvir o que ninguém quis escutar, se estava pronta para enxergar o que outros escolheram esquecer, se teria coragem de continuar folheando páginas que talvez a colocariam dentro de uma história que não era apenas dos outros, mas também dela. A casa reconhecia sua presença porque reconhecia suas feridas. Era quase como olhar para um espelho sem vidro, um reflexo construído por cheiros, cores, texturas e vazios. Ela apertou o álbum com mais força, sentindo o couro sob os dedos, e entendeu algo sem precisar colocar em palavras. Não tinha sido um acaso. Não tinha sido apenas um trabalho a mais. Não tinha sido apenas uma casa qualquer. Havia um motivo para estar ali naquele dia, naquela hora, diante daquela história congelada. A casa sabia disso. A casa tinha esperado por isso. E de alguma forma, quem a havia contratado talvez nem imaginasse o que estava prestes a ser despertado. A partir daquele momento, a protagonista e a casa deixaram de ser estranhos. Tornaram-se cúmplices no mesmo silêncio. A casa oferecia memórias, ela oferecia coragem, e o álbum preso entre as duas seria o fio que costuraria os destinos. O passado que se move pelos objetos. Ela voltou para o quarto onde começara a limpeza, tentando retomar o foco no trabalho que havia sido contratada para fazer, mas algo dentro dela já sabia que nada ali seria simples. Cada objeto chamava sua atenção de um jeito próprio, como se pedisse para ser tocado, observado, compreendido. Era como caminhar por um museu silencioso, onde todas as peças exibidas guardavam uma história interrompida. Ela passou o pano lentamente sobre a cômoda antiga e percebeu que o tecido agarrava mais poeira do que o normal, como se estivesse varrendo não apenas sujeira, mas vestígios de vidas que se misturavam no ar. O cheiro de madeira velha se intensificou e trouxe uma sensação de nostalgia que ela não reconhecia como sua, mas que parecia querer se instalar em sua memória. Era como se estivesse absorvendo lembranças que não pertenciam ao seu passado, mas que, estranhamente, a alcançavam em algum lugar profundo. Ao limpar o espelho manchado, encontrou marcas que pareciam ter sido deixadas por dedos tremidos, como se alguém tivesse se apoiado ali em um momento de desespero ou fragilidade extrema. A superfície empoeirada refletia a luz de forma irregular, criando contornos distorcidos que se misturavam à própria imagem dela. Por um instante, ao olhar para o espelho, teve a impressão nítida de que não estava sozinha. Era como se sombras antigas se projetassem ao seu lado, tentando se fazer notar. Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e continuou a passar o pano, consciente de que, naquele ambiente, o passado não era apenas lembrança. Era presença. Quando abriu a gaveta da cômoda, um feixe de luz atravessou o interior escuro, como se iluminasse algo específico. Lá dentro, havia pequenos objetos guardados com cuidado, todos dispostos de forma organizada. Um lenço dobrado com perfeição, um par de luvas antigas, uma pequena caixinha de metal com a pintura desgastada. Cada item parecia carregar uma história silenciosa que fazia suas mãos hesitarem antes de tocá-los. Ela pegou a caixinha e percebeu que estava mais quente do que o ambiente, como se tivesse sido segurada recentemente, o que não fazia sentido algum. Quando abriu, encontrou uma pulseira fina, simples, mas carregada de delicadeza, o tipo de acessório que alguém usaria todos os dias, e não apenas em ocasiões especiais. O metal estava escurecido pelo tempo, mas ainda reluzia em alguns pontos, revelando que fora muito usada. Ao tocar a pulseira, sentiu uma pontada estranha no peito, como se uma memória que não era sua tentasse despertar. Ela colocou a pulseira de volta na caixinha e viu algo que não tinha percebido antes. Na tampa interna, havia uma pequena inscrição gravada à mão, difícil de ler devido ao desgaste. Aproximou o rosto para tentar decifrar, e embora não conseguisse ler cada letra com clareza, reconheceu algo inquietante. A frase parecia conter um nome. O impacto veio como um sopro forte. Aquele nome soava familiar demais, quase íntimo, mas ela não conseguia lembrar de onde conhecia.
Uma sensação de desconforto percorreu seu corpo, como se algo dentro dela estivesse tentando unir peças de um quebra-cabeça que nunca soubera que existia. Essa pequena descoberta mexeu com sua mente de um jeito inesperado, trazendo a sensação de que o passado daquela casa se movia para alcançá-la, como se um fio invisível estivesse começando a puxá-la para dentro de uma história maior. Ela seguiu a limpeza, agora ainda mais alerta, e percebeu que todos os objetos da casa tinham algo em comum. Nada estava ali por acaso. Nada parecia ter sido descartado de forma aleatória. Cada peça tinha um propósito, uma voz silenciosa. A sala de estar tinha livros alinhados de forma impecável, embora tudo ao redor estivesse coberto por camadas de poeira espessa. Entre os livros, um marcador esquecido destacava uma página específica de um romance antigo. Ela retirou o livro da prateleira e viu que a página marcada falava sobre despedidas e reencontros impossíveis. Aquilo a atingiu com força, porque sentiu como se o próprio livro estivesse tentando dar uma pista do que aquela casa escondia. Ao colocar o livro de volta, reparou que uma fotografia pequena tinha escorregado do meio das páginas e caído no chão. Ela se agachou para pegar a foto e seu coração acelerou. A imagem mostrava duas mulheres jovens sorrindo em frente à mesma casa onde ela estava naquele momento. A idosa era uma delas, muito mais nova, radiante, cheia de vida. A outra mulher, porém, chamou ainda mais sua atenção. Havia algo no sorriso dela, algo no formato dos olhos, no jeito de inclinar o rosto para a foto, que mexeu com ela profundamente. Era como olhar para alguém que conhecia sem nunca ter visto. Uma semelhança inexplicável. Um eco silencioso, que despertou mais perguntas do que respostas. O passado daquela casa começava a se revelar, não através de palavras, mas através de objetos que carregavam as marcas do tempo e das emoções não ditas. Ela continuou explorando, agora tomada por uma mistura de inquietação e curiosidade que fazia seu corpo inteiro permanecer alerta. Na mesa ao lado da janela, encontrou um caderno de receitas com várias anotações feitas à mão. Algumas estavam borradas, como se lágrimas tivessem caído sobre a página durante a escrita. Outras estavam riscadas com força, como se alguém tivesse tentado apagar o próprio nome da história. Cada detalhe daquela casa sugeria que a idosa não vivera uma vida comum. Havia dor ali, havia escolha ali, havia perda ali. Era impossível ignorar a sensação de que todos aqueles objetos estavam tentando lhe contar uma mensagem importante, algo que talvez ninguém mais tivesse tido coragem de ouvir. Ao entrar no quarto da idosa, percebeu que o ambiente era diferente dos outros. Embora estivesse igualmente marcado pelo tempo, havia nele um ar mais suave, quase acolhedor. Sobre a mesinha de cabeceira, uma pequena caixa de música aguardava, fechada, coberta por uma fina camada de poeira. Ela abriu com cuidado e, no instante em que a melodia suave começou a tocar, sentiu o corpo inteiro estremecer. A música era familiar de uma forma que a deixou sem reação. Não conseguia lembrar de onde conhecia aquela melodia, mas seu coração reagiu como se reconhecesse cada nota. Era uma música de ninar, simples, mas carregada de emoção, daquelas que não se esquece quando se associa a algum momento marcante da vida. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, porque quanto mais explorava a casa, mais percebia que o passado não estava parado. Estava se movendo, estava despertando. A sensação de estar sendo guiada por algo maior se intensificou. Cada objeto parecia saber o que ela precisava tocar para se aproximar da verdade. A casa conduzira seus passos até ali, como se quisesse que ela enxergasse algo que fora escondido por muito tempo. Não era coincidência, não era acaso. O passado se movia porque ela estava ali. E à medida que sentia essa presença viva nos objetos, percebia que não se tratava apenas da história da idosa abandonada. De alguma forma, tudo aquilo queria alcançar também a história dela. E isso a fazia entender que o que estava por vir seria grande demais para ser ignorado. O retrato que surge antes da hora. Ela voltou para o quarto onde havia encontrado o baú, determinada a entender o que o álbum escondia
além da superfície. O objeto pesava em suas mãos como se contivesse mais do que fotos, como se carregasse intenções, memórias engessadas e escolhas que ninguém teve coragem de desfazer. Quando se sentou na borda da cama para folhear novamente suas páginas, sentiu uma inquietação crescer em seu peito, como se algo dentro dela se preparasse para um impacto inevitável. O ar ao redor estava parado, tão parado que parecia observar cada movimento. O silêncio se comprimia entre as paredes, aguardando a abertura do álbum como quem vigia o desenrolar de um segredo cuidadosamente guardado. Ela abriu na primeira página e viu novamente aquela folha completamente em branco. O vazio daquela página causava um incômodo profundo. Era como se fosse uma lacuna proposital, um espaço deixado ali para que a mente criasse suas próprias perguntas. Virou para a segunda e ali estava uma fotografia antiga, levemente desbotada, mas bem preservada. Retratava a idosa muito jovem, sorrindo para a câmera como quem ainda acreditava que a vida seria justa. Ao lado dela, uma figura masculina segurava sua mão. O sorriso dele era discreto, mas havia uma ternura evidente no olhar. O cenário ao fundo era a própria casa, porém nova, viva, cheia de cor. Ela observou cada detalhe daquela foto, tentando absorver o clima daquele tempo, mas algo dentro dela dizia que aquela imagem não era o ponto principal. Algo mais forte aguardava. Virou para a página seguinte e encontrou uma outra sequência de fotos. A idosa em momentos comuns, preparando alguma refeição, segurando um bebê que parecia ser alguém muito importante, abraçando uma mulher que se parecia vagamente com a figura jovem que ela havia visto anteriormente entre os objetos da casa. Tudo fazia sentido dentro do fluxo natural das lembranças. Tudo parecia organizado dentro da lógica de uma vida registrada em fotografias. Mas quando ela virou para a página seguinte, sentiu o corpo inteiro enrijecer. A imagem que viu não deveria estar ali, não naquele momento, não daquela forma. A foto mostrava a idosa novamente jovem, mas agora acompanhada de outra mulher, uma mulher que ela nunca tinha visto antes em nenhuma imagem anterior. O que causou o impacto não foi a presença dessa nova figura, mas o fato de que a mulher ao lado da idosa tinha o mesmo olhar que a protagonista via no espelho toda manhã. Uma semelhança impossível, uma conexão que não fazia sentido algum. A jovem da foto poderia ser facilmente confundida com uma versão antiga dela. Não uma semelhança comum entre desconhecidos. Era algo muito mais profundo. Era como olhar para uma sombra antiga de si mesma, refletida no álbum de outra pessoa. Ela sentiu a respiração falhar, o ar preso na garganta, como se alguém tivesse apertado seu peito por dentro. O álbum escorregou levemente das mãos e ela o firmou para não deixá-lo cair. Seus olhos percorreram cada traço daquela imagem, como se buscassem uma explicação, uma falha, um truque de luz, qualquer justificativa lógica para aquela semelhança perturbadora. Seus dedos tremiam ao tocar a borda da foto. Era como se a imagem pulsasse, como se a presença daquela mulher tentasse saltar para fora da página e dizer algo que ninguém mais conseguia ouvir. A sensação que tomou conta dela era a de que essa fotografia não estava apenas fora de ordem. Ela estava fora de contexto. Era uma foto deslocada, inserida no álbum como uma peça que não combina com o restante do quebra-cabeça. A idade da idosa na imagem, o ambiente retratado, a forma como as pessoas estavam posicionadas, tudo indicava que aquela foto vinha de um período diferente dos outros registros apresentados até ali. Era como se alguém tivesse colocado essa imagem posteriormente, com intenção deliberada, quase como um aviso deixado para a pessoa certa encontrar no momento certo. Ela virou o álbum de lado, aproximou a foto do rosto, examinou o papel, a textura, a cor. Era uma foto antiga, mas não tão antiga quanto algumas das anteriores. Tinha outro tipo de desgaste, outra tonalidade, outro estilo. Isso reforçava a sensação de que ela havia sido adicionada depois. A pergunta que ecoava dentro dela era inevitável. Por que aquela foto estava ali? Por que alguém colocaria a imagem de uma mulher que se parecia tanto com ela dentro do álbum de uma idosa com quem ela não tinha relação alguma?
ou pelo menos acreditava não ter. Enquanto continuava encarando a imagem, percebeu detalhes que intensificaram ainda mais sua inquietação. A mulher, semelhante a ela, estava com a mão pousada no ombro da idosa de maneira carinhosa, quase protetora, como alguém que faz parte de um vínculo profundo. O olhar da idosa na foto não expressava surpresa ou estranheza por estar ao lado daquela mulher. Pelo contrário, havia familiaridade, havia confiança, havia história. Era evidente que as duas tinham um laço que não era recente, e isso levantava uma dúvida devastadora. Que tipo de relação elas tinham? E por que a protagonista jamais ouvira falar daquela mulher? Ela sentiu o ambiente ao redor ficar mais apertado, como se as paredes se aproximassem alguns centímetros. O ar parecia mais pesado, mais quente, carregado de expectativa. A casa parecia reagir novamente, como se soubesse que ela acabara de tocar em algo essencial, profundo, perigoso. O piso rangiu mesmo sem que ela tivesse se movido. O vento passou pelas frestas da janela com força repentina. Algo naquele lugar parecia querer que ela entendesse. Algo parecia querer que ela fosse adiante, que virasse a página, que encarasse a verdade que estava prestes a emergir. Ela fechou os olhos por um instante, tentando controlar a onda de sensações que a dominava. Mas ao abri-los novamente, a foto continuava ali, imutável, inquestionável, real. A imagem não desapareceria só porque ela desejava que tudo fosse um engano. Aquela fotografia tinha sido colocada ali por um motivo, e o motivo claramente envolvia sua própria história. O passado não era apenas da idosa. O passado estava tentando alcançá-la de alguma forma, e ela estava presa exatamente no meio disso. Ao virar o álbum, sentiu o corpo tremer. Sabia que, a partir daquele momento, nada seria simples. Aquele retrato não surgira cedo demais por acaso. Ele surgira exatamente quando deveria surgir. Era um convite para descobrir a verdade. Um convite que ela não tinha mais como recusar. A idosa que conhece a estranha sem apresentação. Ela segurou o álbum contra o peito, como se quisesse evitar que aquela fotografia escapasse de suas mãos e provocasse ainda mais perguntas. O impacto da imagem permanecia vibrando dentro dela, num pulso lento, que parecia acompanhar o próprio ritmo da casa. Mesmo assim, decidiu caminhar até a sala onde a idosa costumava ficar. Precisava olhar para aquela mulher de novo. Precisava ver seus olhos. Precisava entender se aquela semelhança flagrante com a jovem da foto era apenas coincidência ou algo maior, mais profundo, mais impossível de ignorar. Cada passo pelo corredor parecia mais lento do que o anterior, como se o chão a observasse. A casa esperava. A casa sabia que ela carregava a foto e esperava a reação da idosa, como se estivesse ansiosa para ver o reencontro entre passado e presente. Quando chegou à porta, encontrou a idosa sentada na poltrona, olhando pela janela. A mulher parecia imersa em seus próprios pensamentos, tão imóvel que por um instante deu a impressão de que fazia parte do mobiliário. Porém, no instante em que a protagonista atravessou a soleira da porta, os olhos da idosa se moveram devagar, e ela virou o rosto em sua direção com uma expressão que a fez congelar. Não havia surpresa, não havia dúvida, não havia aquele reflexo comum de quem vê alguém entrar no cômodo. Havia reconhecimento, um reconhecimento profundo, quase íntimo, como se estivesse vendo alguém que esperava há muito tempo. A protagonista sentiu o ar atravessar sua garganta com dificuldade, como se um nó tivesse se formado ali. Era impossível que a idosa a conhecesse. Impossível. E ainda assim, o olhar dela dizia o contrário. Ao se aproximar da poltrona, percebeu que a idosa tentava dizer algo. A boca dela se movia de maneira quase imperceptível, formando palavras que não se concretizavam. Era como se estivesse lutando contra uma barreira invisível. Uma barreira que se levantava exatamente quando ela tentava falar de algo muito importante. A protagonista inclinou o corpo para ouvi-la melhor, mas tudo o que saiu foi um sussurro curto, carregado de emoção e fraqueza. Não foi possível entender, mas foi possível sentir. A idosa queria falar com ela, queria dizer algo urgente, algo guardado por anos.
E o esforço evidente que fazia para vocalizar aquilo aumentou a tensão no ar, deixando claro que não eram palavras comuns. Eram palavras que carregavam peso, dor, talvez culpa. A protagonista se ajoelhou ao lado da poltrona, segurando a mão da idosa com delicadeza. A pele da mulher era fina, quase translúcida, e parecia guardar histórias demais em cada linha e cada mancha. A idosa apertou a mão dela com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Era um aperto desesperado, como se estivesse agarrando uma última chance. Os olhos dela se encheram de água, mas não chegaram a derramar. Eram lágrimas presas, lágrimas que haviam secado tantas vezes ao longo dos anos que agora pareciam existir apenas como sinal de tudo aquilo que ela guardava sozinha. Quando a protagonista abriu o álbum e mostrou a foto que a deixara confusa e abalada, a reação da idosa foi imediata. Os olhos dela se arregalaram, mas não com surpresa. Era reconhecimento mais uma vez. Reconhecimento doloroso, profundo, cheio de lembranças que ela parecia não conseguir suportar. A mão da idosa começou a tremer, e ela levou os dedos até os lábios, como se estivesse tentando segurar o choro. A protagonista aproximou mais a foto, tentando buscar respostas naquele olhar envelhecido. A idosa então ergueu a mão trêmula e tocou a imagem com extrema delicadeza, como se acariciasse alguém que amou muito. Um afeto tão intenso que parecia impossível de fingir. A protagonista sentiu um tremor subir por suas costas. Aquela foto não era apenas uma semelhança casual. A idosa conhecia a mulher retratada ali, conhecia profundamente. E o modo como olhava para a foto, o modo como seus dedos deslizavam pela imagem, dizia claramente que aquela mulher havia sido uma parte essencial de sua vida. Quando a idosa finalmente conseguiu formular uma palavra, a protagonista sentiu o coração acelerar. Não era o nome da jovem na foto, não era um pedido de ajuda, não era uma explicação. Foi uma única palavra, quase sem voz, mas carregada de verdade emocional suficiente para estremecer o ambiente inteiro. A idosa disse: "Volte." Aquilo fez o corpo da protagonista travar. Volte? Quem deveria voltar? A jovem da foto? Alguém do passado? Ou ela mesma? A entonação da idosa não era um comando. Era um pedido suplicante, quase uma oração. Era a súplica de alguém que se arrependeu de algo tão profundamente que carregou essa dor durante anos, talvez décadas. Era evidente que a idosa não estava falando com uma desconhecida naquele momento. Estava falando com alguém que ela reconhecia de um jeito que a protagonista não podia compreender. A idosa tentou continuar. Seus lábios se moveram, mas as palavras não saíram. Ela respirava com dificuldade, como se lutar contra o silêncio fosse mais exaustivo do que o peso da idade. O olhar dela, porém, dizia tudo o que sua voz não conseguia expressar. Era um olhar que misturava amor e culpa, saudade e arrependimento, esperança e desespero. Era o olhar de quem encontra, finalmente, a chance de dizer algo que não conseguiu dizer no passado. Mas o passado pesava tanto sobre ela que parecia impedir qualquer frase completa. A protagonista sentiu um aperto no peito enquanto observava aquela luta silenciosa. Estava claro que a idosa tinha tentado guardar um segredo grande demais, um segredo que havia custado sua paz, um segredo que talvez tivesse moldado a própria casa, tornando-a um ambiente congelado em memórias dolorosas. A protagonista percebeu que aquela mulher queria, mais do que tudo, explicar o que acontecera, mas não sabia por onde começar. E esse bloqueio emocional fazia com que tudo dentro do ambiente ficasse carregado, tenso, cheio de energia acumulada. Ao recuar alguns passos, ainda segurando o álbum, a protagonista encarou a idosa por alguns segundos. Era como se estivesse diante de um espelho distorcido, um espelho que refletia suas próprias angústias, seus próprios vazios, suas próprias perguntas sem resposta. A idosa estendeu a mão mais uma vez, mas agora não tocou o álbum. Tocou a mão da protagonista com um gesto firme, quase urgente. Ela precisava que a jovem continuasse, precisava que ela seguisse as pistas.
Precisava que ela virasse as próximas páginas para descobrir o que o passado havia tentado esconder. Quando a protagonista saiu da sala, sentiu que uma parte dela tinha sido puxada para dentro daquela história sem retorno. A idosa a conhecia, não pelo nome, não pelo rosto atual, mas por algo mais profundo, mais invisível, mais ligado ao passado daquela casa do que ela poderia imaginar. A sensação era clara. A idosa enxergava nela alguém que pertencera à sua vida muito antes daquele dia. E o pior era que a protagonista não fazia ideia de como isso era possível. Mas o álbum sabia, as próximas páginas sabiam, e ela sabia que precisava continuar, mesmo que isso significasse encarar verdades que poderiam mudar tudo o que acreditava sobre si mesma. A verdade que sangra pelas páginas. Ela voltou para o quarto com passos tensos, guiada por uma mistura amarga de medo e necessidade. O álbum pesava como se tivesse dobrado de tamanho, como se dentro dele houvesse algo vivo que pulsava com força própria. A foto que a idosa tocara ainda vibrava na memória, e a palavra "volte" se repetia em sua cabeça como um eco impossível de ignorar. Sentou-se novamente na beirada da cama, respirou fundo e abriu o álbum com mais cuidado do que antes, como se temesse acordar algo adormecido ali dentro. Quando virou a página seguinte, sentiu o corpo inteiro enrijecer. As imagens que vinham agora tinham outro tom. Não eram suaves, não eram leves, não eram lembranças felizes. Eram registros que carregavam peso, dor e histórias que ninguém teria coragem de contar em voz alta. A primeira foto mostrava a idosa sentada à mesa da cozinha, porém sozinha. O olhar dela, ainda jovem, estava vazio de um jeito assustador, como alguém que acabou de perder algo insubstituível. A casa ao redor parecia mais escura, mais silenciosa, como se naquele dia o mundo tivesse parado para testemunhar o início do fim. A protagonista virou a foto algumas vezes, procurando sinais, detalhes, qualquer pista que revelasse o que havia acontecido antes daquele momento. Mas o rosto da idosa era claro o suficiente. Era o rosto de alguém que acabara de perder uma parte de si que não voltaria mais. Na página seguinte, havia uma fotografia ainda mais perturbadora. Era a mesma mesa, mas agora a idosa estava acompanhada de outra pessoa. Um homem. Ele não aparecera em nenhuma das fotos anteriores. O semblante dele carregava uma frieza que atravessava o papel fotográfico. O olhar rígido, a postura dura, a expressão tensa. A protagonista sentiu o estômago se contorcer enquanto analisava aquele rosto. Havia algo nele, algo sombrio, uma dureza que parecia incompatível com a delicadeza presente nas primeiras imagens do álbum. Era como se alguém tivesse entrado na vida daquela mulher para apagar a luz que ela carregava. Enquanto virava as páginas, a sensação de opressão aumentava. A cada foto, a idosa parecia mais abatida. A casa, antes cheia de cores e vida, mostrava sinais de cansaço. As sombras nas paredes pareciam ganhar mais espaço. Era como se aquele homem tivesse drenado a energia daquele lar pouco a pouco. E mesmo que as fotos não mostrassem agressões explícitas, havia violência no olhar, no jeito de segurar o braço da idosa, na proximidade indesejada, na forma como ele parecia dominar cada ambiente sem precisar se mover. Era o tipo de violência silenciosa, discreta, destrutiva, que não deixa marcas físicas, mas arranca pedaços inteiros da alma. A protagonista encontrou uma foto particularmente difícil de encarar. A idosa estava sentada no chão do quarto, com os joelhos recolhidos e os braços apertando as próprias pernas, como se tentasse se tornar pequena o suficiente para desaparecer. A sombra do homem aparecia na porta, projetada pela luz do corredor. A imagem era simples, mas carregava um grito silencioso que atravessava décadas. A protagonista sentiu um aperto profundo no peito, um aperto que parecia querer rasgar a superfície. Ela conhecia aquela postura, aquele gesto instintivo de encolher o corpo para se proteger. Não porque tivesse vivido aquilo daquela forma, mas porque entendia o quanto uma pessoa precisava estar ferida para reagir assim. Virou mais uma página e encontrou algo que fez seus dedos travarem. A foto mostrava a idosa abraçando uma mulher mais jovem,
Uma mulher que se parecia demais com a protagonista, como se fosse algum tipo de reflexo passado. As duas estavam no quintal da casa, sorrindo, mas o sorriso da idosa era diferente. Não era o sorriso leve das primeiras imagens. Era um sorriso carregado, tenso, quase protetor, como se ela estivesse tentando guardar aquela mulher jovem de algo terrível que se aproximava. Na imagem, o homem surgia novamente ao fundo, apenas uma silhueta, mas sua presença era o suficiente para transformar a fotografia em algo desconfortável. A protagonista virou a foto e sentiu novamente a respiração falhar. Essa mulher da imagem era a mesma que aparecera anteriormente ao lado da idosa. A semelhança com ela mesma era tão forte que chegava a ser inquietante. Era impossível evitar a pergunta que começava a ganhar força em sua mente. Quem era aquela mulher? Por que ela se parecia tanto com ela? E qual era a relação entre a idosa, aquela mulher, e o homem de expressão sombria? Ela virou mais uma página. Agora havia cartas coladas no álbum, cartas que estavam parcialmente rasgadas, borradas por água ou lágrimas. Algumas frases ainda eram legíveis. A protagonista sentiu o corpo tremer quando leu trechos como: "Eu tentei protegê-la. Não consigo mais. Não deixe que ele a leve. O que aconteceu não pode ser repetido." As palavras pareciam atravessar o tempo e chegar diretamente a ela, como se fossem dirigidas a alguém que ainda não existia na época, mas que agora precisava entendê-las. Ela continuou lendo o que restava de cada carta, reunindo fragmentos de sentimentos claros: desespero, medo, perda. O álbum parecia sangrar emoções cruas, e quanto mais ela lia, mais percebia que o medo da idosa tinha nome, tinha rosto, tinha história. A dor estava ali, estampada, escondida entre páginas e fotos, registrada por alguém que sabia que um dia aquela verdade teria que ser revelada. O álbum não era apenas uma coleção de momentos, era um grito preso, um pedido de socorro camuflado, um registro de tudo o que não pôde ser dito na época. A protagonista fechou os olhos por alguns segundos, tentando processar as imagens e as palavras que acabara de ler. Quando abriu novamente, percebeu algo óbvio e devastador. As fotos estavam organizadas de forma a conduzi-la exatamente por aquele caminho emocional. Primeiro a leveza, depois o conflito, depois o sofrimento, depois o vínculo com a mulher semelhante a ela. Era como se alguém tivesse montado aquele álbum como uma confissão, e como se essa confissão estivesse destinada especificamente a ela. A protagonista virou a página seguinte com as mãos trêmulas, sabendo que estava chegando perto da verdade. Uma verdade que não queria ser apenas conhecida, queria ser sentida, sangrada e, finalmente, libertada. O espelho fotográfico que atinge a protagonista. Ela sentiu as mãos esfriarem antes mesmo de virar a próxima página. Parecia que o álbum preparava o terreno para algo maior, como se todas as fotos anteriores fossem apenas preâmbulos de uma revelação que esperava o momento exato para se mostrar. Quando finalmente teve coragem de virar a folha seguinte, o impacto veio como um golpe seco no peito. A fotografia ali exposta era tão intensa, tão precisa e tão impossível de negar que seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente conseguisse formular um único pensamento coerente. Era como se alguém tivesse colocado um espelho dentro do álbum, mas não um espelho literal, e sim um reflexo da alma, um reflexo do sangue, um reflexo de algo que jamais poderia ter sido colocado ali por acaso. A imagem mostrava a idosa novamente, porém não estava acompanhada do homem sombrio nem de pessoas desconhecidas. Ao lado dela, em posição de destaque e proximidade evidente, estava a mulher que já aparecera antes. A mesma mulher cuja semelhança com a protagonista havia provocado tantas perguntas, mas agora a luz da foto revelava detalhes que antes não estavam claros. O formato do rosto, a curva dos lábios, o modo de erguer o queixo, o olhar levemente melancólico, a postura de quem carrega o mundo nas costas, a sombra sutil de cansaço. Era tudo igual. A protagonista sentiu o corpo inteiro formigar. Era como olhar para si mesma em outra vida, em outro tempo.
Era como se estivesse olhando para um retrato de família que não sabia que tinha perdido. Por alguns segundos ela não conseguiu respirar direito. Teve a impressão de que algo dentro dela se abriu, como se uma porta interna tivesse girado de repente, liberando emoções que nem sabia que estavam trancadas ali. A semelhança não era apenas física, era profunda, emocional, visceral. Era o tipo de semelhança que só existe entre laços de sangue. Não podia ser coincidência. Não podia ser fruto de imaginação. Aquela mulher não era uma estranha. Não poderia ser. Havia algo em seus olhos que a protagonista reconhecia de um jeito impossível de explicar, como se aquela expressão tivesse sido herdada, como se fosse parte de quem ela era antes mesmo de nascer. Ela aproximou o rosto da fotografia, sentindo um tremor nos dedos que percorria as mãos até os ombros. Cada detalhe da imagem parecia pulsar de realidade, como se a mulher retratada pudesse abrir os olhos a qualquer momento e encará-la de volta. A idosa, ao lado da jovem, segurava a mão dela de uma maneira quase devocional, como quem tenta manter por perto a pessoa mais importante da sua vida. Era uma ligação que transbordava, que escapava do papel fotográfico e penetrava diretamente no coração da protagonista. Era impossível não sentir aquilo. Ela virou o álbum para examinar a contracapa da foto, em busca de qualquer anotação, qualquer data, qualquer pista que apontasse o momento exato em que aquela imagem fora registrada. Mas não havia nada. Nenhum rabisco, nenhuma assinatura, nenhum indício. A ausência de informação era ainda mais perturbadora. Parecia intencional, como se alguém tivesse removido qualquer detalhe capaz de revelar o contexto real daquela fotografia. Como se o que importasse fosse apenas a imagem em si, a presença da mulher semelhante à protagonista e o olhar desesperadamente protetor da idosa. A mente dela começou a trabalhar rápido, tentando montar teorias, tentando encaixar possibilidades. Talvez fosse uma parente distante, talvez fosse um passado longínquo ligado a algum lado da família que ela nunca conhecera, talvez fosse uma história que seus pais haviam ocultado, talvez fosse coincidência genética. Mas nada dessas hipóteses parecia satisfatória. Nenhuma delas explicava o sentimento que rasgava o peito dela naquele instante, como se estivesse diante de uma verdade tão antiga que antecedia toda a lógica, toda a explicação racional. Ela tentou se lembrar de histórias contadas por sua mãe, por seus avós, por qualquer pessoa que pudesse ter mencionado alguém semelhante. Mas a memória dela se apresentava como um quarto escuro, cheio de caixas lacradas. Nada abria, nada respondia, nada fazia sentido. E essa ausência de respostas só ampliava a sensação de que aquela foto não representava apenas uma coincidência. Representava um chamado, uma convocação silenciosa, uma verdade que estava prestes a emergir de maneira irreversível. Enquanto encarava a imagem, percebeu que os olhos da mulher jovem tinham um brilho peculiar, algo entre tristeza profunda e coragem inabalável. Era o tipo de olhar de quem lutou contra algo maior do que pôde suportar. E a protagonista sentiu uma identificação tão forte que foi quase doloroso. Era como se visse naquele rosto uma dor que já tinha sentido em algum momento da própria vida, mesmo que nunca tivesse admitido. Como se estivesse olhando para sua própria história, contada antes de sua existência. A sensação de que algo muito importante estava prestes a se revelar tomou conta do ambiente. A casa, silenciosa até então, pareceu reagir novamente à descoberta. O vento soprou pela janela com uma força breve, mas suficiente para fazer as cortinas balançarem de maneira dramática. A luz que entrava no quarto pareceu se contrair, criando sombras que se misturavam à presença intensa do momento. Era como se a casa reconhecesse aquela foto, como se aquela imagem fosse a chave que faltava para destravar tudo o que estava escondido. A protagonista levou a mão ao próprio rosto, tentando conter o tremor. Olhou novamente para a foto, e dessa vez algo ainda mais perturbador lhe chamou a atenção. No canto inferior da imagem, quase imperceptível, havia um símbolo desenhado de forma discreta. Um pequeno traço, quase um risco, mas que parecia ter sido colocado ali intencionalmente. Não era assinatura, não era marca da câmera. Era um sinal,
Um sinal que, de alguma forma, conectava a fotografia ao baú, à casa, à idosa e a ela mesma. A descoberta daquele símbolo fez seu coração acelerar. Ali estava a prova de que aquilo não era acaso. A mãe desconhecida, a vida apagada, a história interrompida, tudo aquilo parecia convergir para aquele momento. Era como se tivesse sido escolhida para encontrar aquela foto e, a partir dela, entender uma verdade que seus próprios familiares talvez tivessem enterrado por medo ou por proteção. O álbum descansava sobre suas pernas, mas já não parecia um simples objeto. Era um testemunho. Era um espelho que trazia à tona um passado que ela nunca imaginou ter. O impacto dessa revelação se instalou nela com uma força que quase a fez chorar. Não porque estivesse triste, mas porque sentia, com clareza devastadora, que aquela mulher da foto era parte essencial de sua existência. E ao virar a página, ela sabia que as próximas imagens não apenas contariam uma história. Iam reescrever a dela, o último segredo guardado no fundo da casa. Ela levantou-se devagar, como se o corpo estivesse mais pesado do que antes, carregado pelo impacto da fotografia que parecia ter atravessado o tempo para alcançá-la. O álbum ainda estava aberto em suas mãos, tremendo levemente enquanto ela respirava fundo, tentando organizar o turbilhão de pensamentos que a invadia sem pausa. A sensação de que estava presa em algo maior do que sua própria vida crescia a cada segundo, como se estivesse prestes a entrar em um território onde memórias e verdades esquecidas se entrelaçavam com sua própria carne. Era impossível ignorar o chamado que o álbum fazia, e era igualmente impossível ignorar a pressão silenciosa que a casa exercia sobre ela, como se quisesse guiá-la para algum lugar específico. Ela caminhou até o corredor mais estreito da casa, atraída por uma sensação inexplicável que a puxava para a parte mais profunda da residência. Era um corredor sem janelas, sem fotografias nas paredes, sem qualquer detalhe que indicasse vida. O ar era denso, carregado, quase sufocante. À medida que avançava, a luz que vinha dos quartos anteriores parecia enfraquecer, como se fosse absorvida pelas sombras que habitavam aquele trecho. O silêncio ali era ainda mais profundo, tão espesso que parecia quase sólido. E, de alguma forma, aquela ausência de som criava a sensação de que havia algo aguardando exatamente por ela. Algo que não queria ser visto por qualquer pessoa, mas apenas pela pessoa certa. Ela parou diante de uma porta que nunca havia notado antes. Era uma porta antiga, mais velha do que as outras da casa, com a madeira rachada e uma trinca vertical que parecia um corte. Encostou a mão ali e sentiu um frio instantâneo percorrer seus dedos, subindo até o pulso como uma corrente de gelo. Era como se a porta respirasse, como se tivesse guardado dentro dela algo que não saía à luz há muitos anos. Empurrou-a com cuidado. A porta rangeu devagar, abrindo caminho para um cômodo pequeno e quase completamente escuro. A única luz vinha de um filete estreito que atravessava o teto, como se houvesse uma brecha acima que deixava entrar apenas o mínimo necessário. O ambiente parecia intacto, como se ninguém tivesse estado ali em décadas. No centro, havia um móvel baixo coberto por um pano que, apesar de velho, parecia ter sido colocado com o mesmo cuidado cerimonioso de alguém que precisa esconder algo importante. A protagonista se aproximou devagar, com o coração acelerando a cada passo. O pano tremia levemente com seu movimento, como se a própria casa reagisse ao que estava prestes a acontecer. Quando ela segurou o tecido nas pontas dos dedos, sentiu as mãos formigarem, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar tudo o que ela sabia sobre aquela casa e sobre si mesma. Retirou o pano de uma vez e o objeto que viu ali a deixou sem ar. Era uma caixa de madeira diferente do baú que encontrara no quarto. Esta era menor, mais delicada, com uma trava metálica enferrujada e marcas profundas nas laterais, como se tivesse sido segurada com força muitas vezes. Havia um detalhe que chamou sua atenção imediatamente. Um símbolo entalhado na superfície da caixa. O mesmo símbolo que vira discretamente na fotografia anterior. A ligação entre o álbum, a mulher da foto e aquela caixa ficou clara de uma vez. Aquilo não era coincidência. Era uma trilha.
Uma trilha cuidadosamente construída para levá-la até ali. Ela abriu a trava com cuidado, ouvindo um estalo seco que ecoou pelo cômodo. Dentro da caixa havia 3 itens. Cada um deles parecia ter sido colocado ali como parte de um ritual. Como se alguém soubesse que um dia precisaria deixar pistas para a pessoa certa. O primeiro item era uma carta dobrada, escrita em papel amarelado com a caligrafia da idosa. O segundo item era uma pequena chave antiga de metal desgastado. E o terceiro item era uma fotografia ainda mais antiga do que todas as outras, tão desbotada que quase nada era visível à primeira vista. Ela tirou a carta primeiro. Suas mãos tremiam enquanto abria o papel, e seu coração pulsava com tanta força que parecia querer sair do peito. A carta começava com poucas palavras, como se a idosa tivesse lutado para escrevê-las. Se você encontrou isto, então chegou a hora. A protagonista engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. A carta continuava explicando que a mulher que aparecia nas fotos não era apenas alguém querido para a idosa. Era alguém que havia sido protegida por ela com a própria vida. Era alguém que deveria ter sido salva, mas que desapareceu sem que a idosa pudesse impedir. A carta então mencionava a chave, dizendo que ela abria uma gaveta secreta no quarto principal. Uma gaveta que guardava a última parte da história, a parte que explicava a semelhança absurda entre a mulher da foto e a própria protagonista. Mas antes de acessar aquilo, precisava ver a terceira pista, a fotografia escondida. Quando ela segurou a foto e a aproximou da luz fraca, que entrava pela fenda no teto, seu corpo inteiro ficou rígido. A imagem mostrava a idosa jovem abraçando a mulher idêntica a ela. Mas ao lado das duas estava outra pessoa, uma criança. Uma menina com o mesmo olhar que a protagonista tinha quando era pequena. O mesmo formato de sobrancelha, a mesma expressão assustada, a mesma postura tímida. Era impossível negar. Aquela criança era ela. O ar escapou do peito da protagonista de forma abrupta, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de seus pés. Uma onda de calor percorreu sua coluna, subindo até o pescoço e deixando sua visão turva por um instante. Sua mente lutava para compreender como aquilo era possível. Como poderia estar naquela foto? Como poderia ter feito parte daquela casa antes mesmo de entender o mundo? Como poderia ter esquecido algo tão profundo? A resposta estava na carta, escrita com lágrimas e culpa. A idosa revelava que a mãe da protagonista havia fugido da casa em desespero, tentando protegê-la do homem sombrio que aparecia nas fotos anteriores. A fuga foi feita às pressas, sem planejamento, e a idosa ficou para trás, carregando o peso da dúvida sobre o destino das duas. Por anos, acreditou que jamais voltariam. Por anos, guardou a esperança de reencontrá-las, até que o tempo transformou aquela esperança em silêncio. Agora, décadas depois, a filha havia retornado. Sem saber. A casa reconheceu. A idosa reconheceu. O álbum apenas confirmou aquilo que estava destinado a ser revelado. Ela aperta a foto contra o peito, enquanto o chão parece estremecer abaixo dos pés. O passado estava ali. O passado tinha nome, tinha rosto, tinha forma. E ela era parte dele. O próximo passo? Abrir a gaveta secreta e descobrir o que, afinal, completava essa história. A conclusão, que reescreve quem ela é. Ela saiu do cômodo estreito, levando a caixa de madeira nos braços, como se carregasse algo sagrado, algo que tinha atravessado décadas escondido só para alcançá-la naquele instante preciso. A carta, a fotografia, a chave, tudo parecia pulsar dentro de sua mente, como se cada elemento chamasse por ela em uma língua antiga, uma língua que não vinha de palavras, mas de sangue. A respiração estava pesada, quase irregular, enquanto atravessava o corredor de volta ao quarto principal. A casa parecia diferente agora. As sombras estavam mais profundas. A temperatura havia caído. O ar estava tão quieto que cada batida do seu coração parecia ecoar pelas paredes, como se a casa estivesse escutando sua reação, aguardando o que ela faria a seguir. Quando entrou no quarto principal, sentiu um arrepio que percorreu sua pele inteira.
Ela olhou para a cama arrumada com perfeição, para as cortinas paradas no ar, para os móveis antigos que pareciam observá-la. Tudo ali parecia reconhecer sua presença de uma forma que ia além do visível. Era como se aquele quarto a tivesse visto crescer sem que ela lembrasse, como se tivesse visto sua mãe lutar para protegê-la, como se tivesse sentido a ausência delas ao longo dos anos. E agora, após tanto tempo, o espaço parecia respirar mais uma vez, como se tivesse esperado por aquele retorno, como se tivesse aguardado que ela descobrisse quem realmente era. A carta da idosa ainda queimava em sua mente como brasas vivas. Se chegou até aqui, então você está pronta para a verdade. A protagonista segurou a chave antiga, sentindo o metal frio pressionar sua palma. Caminhou até a cômoda maior do quarto, onde a idosa havia guardado seus pertences mais pessoais. Passou as mãos pela superfície do móvel e a madeira respondeu com um estalo leve, como se estivesse despertando de um sono profundo. A carta dizia que havia uma gaveta secreta, uma gaveta que só poderia ser aberta por alguém de confiança, alguém que pertencesse à história que aquela casa tentava esconder. Ela abriu as gavetas normais primeiro, uma a uma, como se pressentisse que cada movimento a aproximava ainda mais da verdade. Mas nenhuma delas tinha a fechadura certa, até que, ao deslizar a mão pela lateral da última gaveta, sentiu uma pequena saliência na madeira, uma fenda quase imperceptível, escondida na estrutura do móvel. Ela encaixou a chave na fresta, e o móvel emitiu um som profundo, quase um suspiro, como se tivesse esperado por aquele momento durante anos. A gaveta se abriu devagar, revelando um espaço que parecia selado há muito tempo. Dentro dela havia apenas um objeto, um envelope grosso, lacrado com cera escura. No selo, o mesmo símbolo que aparecera na fotografia e na caixa de madeira. A protagonista sentiu a mão tremer antes de tocar o envelope. Algo dentro dela sabia que tudo o que descobrira até aquele ponto era apenas a superfície de uma verdade ainda maior. Uma verdade que tinha o poder de reconstruir ou destruir totalmente a imagem que ela tinha de si mesma. Ela rompeu o lacre com cuidado. Dentro havia várias páginas, todas escritas à mão. O texto começava com um nome que fez suas pernas perderem a força por um instante. Era o nome da mulher da fotografia, aquela que se parecia com ela de forma impossível de ignorar. A carta contava uma história que atravessava gerações, marcada por medo, fuga e sacrifício. A idosa explicava que essa mulher era sua filha e que essa filha, anos depois, tinha uma menina com os mesmos olhos, a mesma expressão, a mesma fragilidade e a mesma força silenciosa que ela via agora na protagonista. Aquela menina era você. A frase estava destacada no meio da carta, escrita com um cuidado tão grande que parecia quase um sussurro. A protagonista sentiu o corpo perder a rigidez. Uma onda quente subiu pelo peito, misturada com uma dor profunda, como se estivesse sendo despedaçada e reunida ao mesmo tempo. Ela era a criança da foto. Era a filha daquela mulher. Era a neta daquela idosa que a olhara com tanto reconhecimento. Era parte daquela história que por tanto tempo fora escondida. As perguntas que carregara durante toda a vida, sem nem perceber, encontravam sentido naquele instante doloroso e libertador. As páginas seguintes revelavam o motivo da fuga desesperada. O homem sombrio das fotografias não era um desconhecido. Ele era o pai da jovem da foto. Um homem controlador e violento que não aceitara a vida que sua filha escolhera viver. Quando ela engravidou da protagonista, o conflito familiar se tornou insuportável. A idosa tentou protegê-las. Tentou impedir que a filha fosse destruída pelas escolhas do pai. Mas a violência emocional e física as empurrou para longe daquela casa. A fuga foi a única maneira de garantir a sobrevivência da criança. A idosa ficou para trás, carregando o peso dessa separação, tentando manter a casa viva, na esperança de que um dia elas voltariam. Mas o tempo avançou. A filha nunca mais retornou. E agora, tantos anos depois, a neta estava ali sem sequer saber que aquele era seu lar ancestral. A protagonista levou as mãos ao rosto, sentindo lágrimas quentes ultrapassarem o controle. Não era apenas tristeza,
era reconhecimento, era pertencimento. Era dor acumulada por gerações que encontrava um ponto final naquele instante. Era como se o peso de todas as ausências tivesse finalmente encontrado voz. Aquela casa, que a observara desde o primeiro momento, não era apenas um cenário esquecido. Era seu início, era sua história perdida. Era a testemunha silenciosa de tudo o que havia sido arrancado dela antes que pudesse se lembrar. Ela se levantou lentamente, ainda com o envelope nas mãos, e caminhou até a sala onde a idosa permanecia sentada. A mulher frágil levantou o rosto e, pela primeira vez, sorriu com um sorriso completo, sereno, carregado de alívio. Não era um sorriso para uma desconhecida. Era um sorriso para alguém que voltou. A protagonista ajoelhou-se diante dela, segurou suas mãos com firmeza e sentiu, naquele toque, que algo dentro de ambas se alinhava de forma profunda e irrevogável. A idosa, com a voz quase invisível, conseguiu dizer apenas uma frase: "Você voltou para casa." A frase atravessou o coração da protagonista como uma lâmina afiada e, ao mesmo tempo, como um abraço. Aquela casa que parecia respirar desde o início, retomava seu fôlego agora. A verdade finalmente havia sido liberada, e ao revelar quem ela realmente era, aquela história reescrevia tudo: seu passado, seu presente e todas as possibilidades de futuro que vinham pela frente. Não era apenas o fim de uma busca inconsciente. Era o reencontro de uma vida inteira com suas raízes. Era o fim de um silêncio que durou décadas. E era o começo de tudo o que ela, agora inteira, poderia finalmente viver.